Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorraje de cordas, expulsou-os a todos ao templo, e com ele as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se de seus discípulos o que está escrito: O zelo da tua casa devorou-me. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: Com que sinal nos mostra tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Replicaram os judeus: Esse templo foi edificado em 46 anos, e tu reedificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de hoje vem nos trazer a indignação, a ira, o zelo à casa do Senhor. Esse zelo é material ou espiritual. Diante dos ensinamentos, diante do mover do nosso Senhor, essa ira que o Senhor traz para nós hoje é uma ira boa. Uma ira boa, ela nos leva a ter zelo das coisas de Deus. Já a ira má é aquele momento que você se exalta para mostrar algo que está errado. E neste momento, o que trouxe essa ira, essa indignação ao Senhor, ele ficou assim como que indignado, porque essas pessoas estavam ali vendendo, fazendo da casa do pai a casa de negócio. Sabe, irmãos, e a maior incompetência para a gente entender tudo isso se chama a palavra orgulho, porque o orgulho fere o nosso coração. O orgulho traz para nós uma cegueira espiritual do ter, da posse, construção, bens materiais. E até isso nós encontramos hoje também dentro das nossas igrejas, onde que a própria comunidade não valoriza o verdadeiro sentido para o reino de Deus, é salvar almas. A gente fica feliz de você ter uma igreja bonita, é maravilhoso, mas nós temos que voltar o nosso olhar para a salvação das almas, para salvar a vida espiritual. E justamente isso, por quê? Porque ali no templo do Senhor, eles vendiam ali o que? Pombas, era para sacrifício do pecado. E Jesus, ele morre para nos libertar. Então o verdadeiro sacrifício já aconteceu, que é o corpo e o sangue dele dado por nós pelos nossos pecados. Então não ia ter mais necessidade. Por isso que ele destruiria tudo isso. E em 3 dias ele ressuscitaria. E por isso que eles entenderam após a morte do Senhor. Então o Antigo Testamento, a nova aliança, o sangue redentor, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue onde que trouxe a nova aliança com Deus, que foi derramado pelos nossos pecados. E aí, irmãos, hoje o que nós vamos refletir com o Evangelho do dia? Indignado, irado, zelo à casa do Senhor, é material ou espiritual? Para que a gente possa entender, quando eu fico irado dentro da minha casa, dá aquele nervosismo, eu estou irado ou nervoso para trazer para a minha família, a igreja doméstica, coisas para construção, para a casa física, ou coisa para a construção para a vida espiritual. O que eu estou buscando? O que eu estou visando dentro da minha casa? É buscar o bem material ou a parte espiritual? Para que nós possamos entender, eu estou vivendo junto com meu esposo, com a minha esposa, buscando me alimentar da verdade dentro da igreja, ou eu busco lá apontar o dedo para aquele irmão que está fazendo coisas erradas e não vou mais na igreja por causa disso. Ah, a palavra de Deus diz isso. Não, isso está tudo errado, porque uns falam isso e vive outro. Ah, não,
eu vou cair fora de lá, porque lá falou que eu tenho que casar, eu tenho que fazer curso de noivos, eu tenho que casar, eu tenho que confessar. Não, isso aí, aonde que está isso na palavra? Ah, não, o casamento é só no civil, não está escrito que o casamento é na igreja, aliança com Deus. Aonde que está escrito que é o matrimônio? Onde que está escrito que se eu só posso casar se eu puder ter filhos, se eu não quiser ter filhos eu não posso casar. Aí, irmãos, já tem pessoas que entram numa ignorância espiritual, o orgulho se fecha para a verdade que vem do Senhor e sai da igreja. Por quê? Porque ela entrou num orgulho, uma ignorância espiritual, então uma ira má dentro de aceitar a verdade que vem de Deus, dentro de aceitar a doutrina católica, apostólica romana. Ela prefere sair e falar mal, maldizer, se irar uma ira má, do que ela colher a verdade. E aí assim é dentro da família também. Então o homem, o pai, a mãe de família tem que buscar viver o zelo pela casa do pai, o zelo pelas casas do nosso Deus. Então aquilo que eu estou fazendo, eu estou buscando mais o interesse pessoal, do ter. Aí eu peço para Deus que eu quero ter isso, ter aquilo, ter um carro, ter aquilo. Mas e a minha família? Será que eu estou tendo zelo pelo que Deus me deu? A minha família, a minha casa? E aí, irmãos, nós também dentro da nossa igreja, a gente percebe muitas vezes que as pessoas se colocam mais para a parte construção do que a parte espiritual. E aí você vê igrejas vazias, você vê igrejas, pessoas que não estão nem aí para ir na Santa Missa. Por quê? Porque eu estou cuidando simplesmente da parte material. O que nós precisamos hoje nas nossas igrejas? Músicos. Por que não a gente investir num bom músico, né? Nas crianças, nos jovens? Porque tem pessoas que não têm condições. Por que não a gente investir em retiros espirituais? Por que não a gente investir no que alimenta a comunidade, a alma? E às vezes nós ficamos ali somente na parte material. E é isso que o Senhor chama a atenção. O que vocês estão fazendo? Vocês só querem vender? A casa do meu pai é uma casa de oração. É um momento de oração. É um momento de você chegar na Santa Missa. É de você viver, graças ao meu bom Deus, dentro da nossa igreja, na hora da Santa Missa. Ali é um momento de oração, que nem tem as festas paroquiais, mas é retirado, né? É longe dali da igreja, mais para trás. Então, mas isso não era necessário se nós tivéssemos uma devolução do dízimo correto, né? Então, o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, mas nós temos que fazer isso com o coração, não é forçadamente, que daí o que se transforma uma casa de negócio. Não, você só vai para o céu se você devolver tanto de dízimo, não é assim. Jesus fala que aquela viúva devolveu o que ela tinha, mas foi com o coração. Sabe, irmãos? Então, isso é o mover de Deus, a nova aliança na nossa vida. Vem trazer para nós o verdadeiro sentido diante da ira de Jesus hoje, para que a gente tome cuidado até de uma correção do padre. Porque o nosso padre, ele nos representa de Jesus, né? E na presença de Jesus talvez se fala, como que pode Jesus fazer isso, ficar irado, nervoso? Mas, irmãos, quantas vezes Jesus fala as coisas e esse povo não obedecia? E pode acontecer com nós dentro da igreja. Tem ensinamentos, fala tantas vezes e a pessoa insiste, aí o padre se ira um pouco, a pessoa fica nervosa e sai falando mal, que o padre é isso, o padre é aquilo. Mas aí a gente chega e quer impor. Não participamos, não vivemos com a comunidade e quando nós vamos, nós temos que escutar o que nós merecemos às vezes e nós não aceitamos. Aconteceu comigo, dar um testemunho que chamou a minha atenção, né? Não vou falar quem é o padre, chamou a atenção. E no momento eu fiquei assim, falei, poxa, como que pode, né? Mas eu tinha cometido um erro na parte litúrgica, de preparação. E isso, eu fiquei indignado, meu coração, trabalhei e falei assim, nossa, né? Poderia ter, foi um olhar meio assim forte. E aquilo ficou indignado. Aí depois o irmão falou para mim, quando ele ia participar da igreja, ele via sempre 2, 3, 4 vezes os vídeos que mostrava para fazer, para ele se preparava para as coisas de Deus, que ele gostava de se preparar. E eu falei, poxa vida, eu não fiz isso, né, naquele dia. Eu tratei então as coisas de Deus meio de qualquer jeito e errei, né? Qual que era a liturgia certa, a leitura certa. Então eu fui chamado a atenção com uma ira boa, porque é uma correção de um pai. Então os nossos padres estão ali também para nos corrigir. E essa forma de olhar, um olhar de ira, é a mesma coisa que Jesus. Ele, poxa, quantas vezes Deus está falando para nós e quando vai corrigir, por mais que mude o olhar, a gente se acha no direito de ignorar, se emburrar, sair da igreja, não vou mais. É uma ignorância espiritual. E aí aonde que eu revi tudo isso, falei, não, poxa, eu errei. E isso me aliviou o coração.
Porque eu pensava assim, nossa, por que está acontecendo isso dentro da igreja? E eu percebi que estava em mim a minha ignorância. O verdadeiro sentido para aquele que serve, irmão, não é para se autopromover. Então, quando chamar a tua atenção, você fica feliz, fala, poxa, perdão, padre, eu errei mesmo, eu deveria ter me preparado melhor. Mostra humildade. A humildade é isso. Por mais que for, você se reconhece que você errou. Por mais que seja um olhar diferente, mas você vai falar, poxa, eu errei para Deus. Eu não me preparei para Deus. Eu fui uma pessoa que levei de tanto faz as coisas de Deus. E aí, irmãos, tem tantas coisas num casamento, tanto faz, né? Vai, já chega, quer casar, não quer fazer preparação, não quer, aí acha que tem que ser do jeito dela, do jeito que ela quer casar. Eu quero casar assim, não vou casar no civil, eu não vou casar lá na igreja, não vou fazer curso de noivos, eu não quero ter filhos e acabou. Eu vou aonde que pode ter filho, eu vou lá na outra denominação que lá pode ter, não pode, eu posso proibir o filho, pode usar preservativo, pode usar anticoncepcional, posso fazer o que eu quiser. Aí, meu irmão, eu chego lá e escuto a mesma coisa. Aí eu falo assim, então o problema não era no padre, na doutrina católica. A doutrina católica é a doutrina de Cristo, é a verdade dele. Então o problema estava em mim. Então, irmão, a ira má é a ignorância espiritual também. Mas tudo esse mover de Deus hoje para nós, na parte do templo material, que é o templo de Deus, é uma casa de oração, e o nosso templo, que é o nosso corpo, o nosso mover espiritual, a nossa casa, a nossa família, tudo tem que nos levar para o zelo, para as coisas de Deus. Tudo tem que nos levar para o zelo do meu Pai, para o que é da vontade de Deus. O que eu estou fazendo, essa minha ira, é para alimentar uma alma, é para ajudar a nossa comunidade, para ela crescer espiritualmente, é para ajudar nossa família a crescer espiritualmente, é para nos ajudar o nosso templo vivo do Espírito Santo, nós, a crescer espiritualmente, para irmos para o Senhor Jesus, querido irmão. E neste mover, que esta palavra de hoje traga um direcionamento muito objetivo para nós. Uma avaliação do nosso proceder. De tudo que nós ouvimos aqui, eu estou em alguma situação que eu errei, que eu julguei, que eu condenei, ou que eu fiz de errado? Eu preciso rever os meus conceitos? É um bom momento. Eu fiz alguma vez alguma ira de palavrões, que eu disse iras sem sentido? Errei? Preciso rever meus consentimentos. Eu preciso me rever, me autoavaliar e me colocar diante de Deus como zelo pela casa do meu Pai, pelas coisas e as vontades de Deus. Que Deus abençoe nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pedimos para Deus hoje que toda ignorância espiritual e que todo zelo, tanto na nossa comunidade, onde estaremos buscando investir na parte espiritual. A parte material está ótima, vamos investir na parte espiritual. Precisamos de música, precisamos de retiros, precisamos alimentar nossa alma, de ouvir a verdade, de caminhar com o Senhor, de uma vida ativa na obra, levar o alimento, mas também levar para aqueles irmãos que visitamos uma vida de salvação. Não levar só o mantimento, mas vamos lá rezar, vamos confessar como que você está a tua parte espiritual e trazer os irmãos para junto de Jesus. Querido irmão, não é só o material vai ficar. Faz parte da obra? Faz, mas fica uma obra inacabada. Uma obra sem sentido, se eu valorizar o bem material e não valorizar o verdadeiro sentido, que é o zelo pela casa do meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia abençoado e iluminado por Deus. Um grande abraço. Pai nosso que estais no céu,